Por um lado, as motos são um meio rápido e prático de se locomover pelas cidades, além de uma alternativa de baixo custo para enfrentar o trânsito quando o transporte público deixa a desejar. É que é o que a gente usa, eu não uso muito ônibus. O motoboy é mais ligeiro, entendeu? Então é uma viagem mais ligeira, né? Esse estudante de letras e professor de inglês usa o serviço de mototáxi pelo menos 3 vezes por semana. Às vezes eu posso acordar um pouquinho mais tarde e ainda chegar no trabalho, na escola a tempo. Por outro lado, traz riscos maiores do que outros meios de transporte. O transporte por moto é muito mais letal, mais perigoso. Desde 2020, há mais mortes de motociclistas no trânsito de São Paulo do que de pedestres. Imagens captadas por esta câmera de segurança mostram um mototaxista com um passageiro saindo de um posto de combustível. Ao entrar na BR, o motociclista olhou apenas para um lado e não viu o carro que se aproximava em alta velocidade. O motorista ainda tentou desviar jogando o carro para a contramão, mas acabou atingindo em cheio a moto. As duas vítimas foram jogadas para cima, sendo a queda maior a do passageiro. Dá para ver que o capacete sacou e ele bateu com a cabeça no asfalto. Um estudo de 2022 do IPEA mostrou que 1,5 milhão de motociclistas trabalhavam no Brasil. Destes, mais de 200 mil faziam transporte de passageiros. Uma modalidade que tem crescido, mas que encontra resistências em algumas cidades, como na capital paulista. Em São Paulo, um aplicativo de transporte contrariou um decreto da prefeitura e começou a oferecer o serviço de mototáxi. Bom, a prefeitura segue dizendo que essa retomada, que esse serviço é ilegal, irregular. Vou instruir uma fiscalização e todas as motos que estiverem cadastradas para fazer esse tipo de serviço na cidade serão paradas e vistoriadas. Nós não vamos permitir que essa empresa venha para cá e faça uma carnificina. E o caso foi parar na justiça. A 99 entrou com um mandado de segurança na justiça, pedindo que esse decreto seja considerado nulo e justifica a retomada, do mototáxi aqui na capital paulista, citando uma lei federal de 2018 que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros. A 99 diz que a prefeitura, que a cidade tem sim autonomia, mas apenas segundo esse decreto, segundo essa lei federal, para fiscalizar e regulamentar a atividade, com exigências específicas, mas que não podem proibi-la. Lembra, inclusive, que tem mais de 20 decisões judiciais confirmando esse entendimento, que é confirmado também pelo Supremo Tribunal Federal. E o prefeito Ricardo Nunes disse que a prefeitura vai entrar com uma ação na justiça para que o decreto municipal, para que a proibição seja cumprida, para que o serviço seja suspenso, diz que vai até a última instância para que isso aconteça. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alibe e o assunto hoje é o serviço de moto por aplicativo. Quais são os riscos desse tipo de transporte e o que as cidades levam em conta para liberar ou proibir o serviço? Neste episódio, eu converso com o arquiteto e urbanista Diogo Dias Lemos, coordenador executivo da iniciativa Bloomberg para a Segurança Viária Global em São Paulo. Sexta-feira, 17 de janeiro. Diogo, para a gente começar, eu queria que você apresentasse um panorama sobre o serviço de moto por aplicativo no transporte de passageiros e o que leva as pessoas a optarem por isso. O transporte de passageiros por aplicativo, ele vem em contraponto ao transporte coletivo, né? Cada vez mais a gente vem perdendo usuários nas cidades, grandes cidades do país, que optariam pelo transporte de ônibus, pelo transporte de metrô, para optar pela moto. Então, enquanto a gente tem uma empregabilidade de motociclistas nas entregas, quando se trata do serviço de transporte de passageiros, isso é algo que poderia ser diretamente relacionado ao uso do transporte coletivo. Porque existe uma falta de oferta de transporte eficiente e barato para todas as pessoas da cidade, principalmente aquelas que estão à margem da infraestrutura, nas regiões periféricas, justamente onde o aplicativo começou a sua atuação. No dia que a empresa começou a implementar o serviço na cidade de São Paulo, enquanto uma corrida de carro numa região periférica da cidade custaria cerca de R$15,
a mesma distância sendo percorrida por motocicleta estava custando menos de R$1, alguns centavos. E isso se contrapõe ao preço do transporte coletivo e às rotas possíveis e ao tempo em que os ônibus passam nessas mesmas regiões. Então, do direito das pessoas desejar esse tipo de deslocamento rápido e barato. Só que existe uma questão que está sendo deixada de fora dessa equação, que é o custo social e o custo de perda de vidas das pessoas. Isso é muito importante de ser trazido para a equação e não pelo cidadão que vai utilizar o sistema, mas pelas prefeituras, pela Prefeitura de São Paulo e pela empresa de saber que o serviço dela pode gerar um impacto grande na segurança das pessoas, inclusive fazendo com que seus trabalhadores e as pessoas que utilizam o sistema percam suas vidas. A gente sabe que muitos municípios pelo Brasil já oferecem esse tipo de serviço de forma clandestina. Vira e mexe, a gente vê em vídeos no TikTok, Instagram. Como é que a gente explica a popularidade desse modelo, principalmente nas cidades menores? Eu imagino que tem algo a ver com a dificuldade de fiscalização, né? Com certeza. Aqui, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, a maior parte dos municípios tem esse serviço oferecido, mas de uma forma não regulamentada e, por vezes, até clandestina, né? Inclusive, aqui na cidade de São Paulo, desde o início da operação da 99, isso começou nos bairros periféricos, nas regiões onde existe menos infraestrutura e menor capacidade de fiscalização. E o Sindimotos, né, que representa os motoboys aqui na capital, publicou uma nota orientando os motociclistas a não realizar o transporte de passageiros, já que, segundo o sindicato, se trata de uma atividade ilegal e proibida, segundo Lei Federal de 2009 e de acordo também com o Decreto Municipal de 2023. A maior parte das cidades onde esse sistema existe hoje não tem regulamentação, mas em outras capitais ou alguns lugares que contam com essa regulamentação, ela ainda é muito precária do ponto de vista do desenho e das contrapartidas exigidas para essa realização. As pessoas optam por esse modelo porque imagino que é um modelo acessível em alguns locais, talvez mais barato e que tenha alguma eficiência na questão do trânsito, digo em termos de velocidade, faz sentido? Com certeza. A gente tem, no início desse ano, para além da implementação do sistema, nas últimas semanas em voga o aumento do preço da passagem de transporte coletivo, tanto de ônibus quanto de metrô e trem, né? Isso está diretamente relacionado. Não tem jeito, quem quer andar de transporte público aqui na capital paulista tem que pagar mais caro para trem, metrô, ônibus, R$5, é isso. Aumentou 60 centavos, tá? De R$4,40 para R$5. Em Florianópolis, a tarifa subiu de R$6 para R$6,90. No Recife, o aumento deve ser de 18 centavos. E a passagem também vai subir no Rio de Janeiro, chegando a R$4,70. O transporte por motocicletas, ele se equipara do ponto de vista financeiro para as pessoas, para o custo do cidadão ali no dia a dia e principalmente oferece muito mais eficiência, né? Então, para o consumidor, para as pessoas que têm que se deslocar ali no dia a dia, isso aparece como algo mais positivo. Mas existe um ponto muito importante que não faz parte dessa equação, né, que deveria ser contraposto e abrangido para a gente poder entender essa lógica, que é o custo social e o custo de vidas perdidas no trânsito. Existe um risco intrínseco à motocicleta e tem que ser levado em consideração. Hoje, a segurança viária é um dos principais problemas de saúde pública no planeta, né? Então, tanto no mundo quanto aqui no estado de São Paulo, a gente tem o dado de que o trânsito é a principal causa de morte de jovens. Então, quer dizer, a pessoa que vai usar um aplicativo de motos está correndo, na prática, um risco maior de sofrer um acidente, de se machucar, do que a pessoa que vai usar o aplicativo por carro. Isso é um fato, é estatística, não tem como ser questionado. Não tem como ser questionado. A motocicleta, ela tem esse risco intrínseco. Então, hoje, na cidade de São Paulo, enquanto esse serviço já era proibido, a gente teve o maior número na série histórica desde 2015, de mortes de motociclistas. Hoje, os motociclistas representam quase a metade dos mortos na cidade de São Paulo e
o total desses mortos na cidade vai passar de 1.000 pessoas. No ano passado, entre janeiro e novembro, 427 motoqueiros perderam a vida na capital, de acordo com o Infociga, que monitora as mortes no trânsito do estado. 22% a mais do que no mesmo período de 2023. É o maior número desde que a medição começou a ser feita em 2015. E 49 garupas morreram em acidentes de trânsito na cidade, aumento de 44% em relação a 2023. Então, a motocicleta já tem esse risco atrelado a ela, e colocar essa situação em que as pessoas podem se deslocar pelo aplicativo, contratando esse serviço, isso pode se tornar catastrófico, pensando principalmente na questão dos milhões de habitantes que tem na cidade. Claro, e algo que pressionaria o sistema de saúde. Agora, se houvesse, fazendo um raciocínio aqui com você, se houvesse uma regulamentação que colocasse, por exemplo, uma velocidade máxima para essas motocicletas, tal, nas vias, isso poderia coibir essa situação de risco à saúde pública, ou mesmo assim o perigo está presente? Com certeza, o enfrentamento da velocidade, seja pelo poder público, definindo limites adequados nas vias, ou colocando medidas moderadoras de tráfego e fiscalizando, ou por parte dos aplicativos, caso fosse possível, eletronicamente, pelo aplicativo, garantir que os trabalhadores circulassem nas velocidades adequadas, seria o sonho, né, de uma boa regulamentação para esse serviço. Mas a gente está muito longe de enxergar isso no que é ofertado hoje. Hoje é muito simples para qualquer pessoa com habilitação e um registro do veículo começar a operar nesse sistema, que hoje não capacita o suficiente, nem o mínimo, o cidadão para poder oferecer esse serviço, nem os passageiros para poderem utilizá-los da melhor maneira. Então, concluindo, é melhor regulamentar o que já existe em alguns locais e tentar que o serviço seja prestado de acordo com a lei, ou melhor proibir e aumentar a fiscalização? O que no conjunto geral para a sociedade seria melhor? O que a gente vê em lugares que enfrentaram de uma maneira muito efetiva as questões de segurança viária é colocar esse tema como parte central do debate, não só político, mas debate público, com toda a população e com as empresas, né? Então não adianta dizer não vai operar e fazer vista grossa para sistemas clandestinos, como a gente vê nessas outras cidades da região metropolitana de São Paulo. No primeiro dia de funcionamento, foram mais de 10.000 corridas realizadas, todas sem ocorrências, de acordo com o app. A maioria partiu da Zona Sul, com destaque para o bairro do Capão Redondo. As corridas tiveram, em média, 13 minutos e cerca de 6 quilômetros, com mais de 3.000 motociclistas que tiveram ganhos médios de R$10 por corrida. O ideal seria colocar o máximo de medidas que desenhem um sistema seguro. Então, né, como eu falei, fiscalização por parte do poder público, medidas moderadoras de tráfego, limites adequados de velocidade. O recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 50 km por hora. E por parte dos aplicativos, o poder público deve estabelecer e pautar esse debate demandando segurança. E isso hoje não acontece. Então, nos locais onde existe boa regulamentação, e a gente pode falar sobre os aplicativos de entrega, por exemplo, a cidade de Nova York, ela coloca uma tarifa mínima que o trabalhador deve receber por dia de trabalho, que sugere a ele que ele não precisa correr tanto para fazer as entregas. Mas do ponto de vista de transporte de passageiros, a gente ainda não tem regulamentações conhecidamente positivas sobre esse tema. A produção do assunto procurou a 99 e o Bruno Rossini, que é o diretor de comunicação. Ele nos enviou alguns áudios com o posicionamento da empresa. A 99 Moto começou a operar em São Paulo, respaldada pela legislação federal que protege o transporte por aplicativo. O Plano Nacional de Mobilidade Urbana e a Lei 13.640 colocam em prática o funcionamento de que o transporte individual privado é autorizado federalmente, ou seja, em todo o Brasil. E também coloca o entendimento de que as cidades, as municipalidades, leia-se as prefeituras, têm como missão e podem regulamentar com exigências específicas o funcionamento desses modais e fiscalizar, mas que não tem a prerrogativa de proibir. As nossas corridas são protegidas por mais de 50 funcionalidades de segurança que agem para
diminuir o risco e impedir intercorrências antes, durante e depois das corridas. Como principal vetor de trânsito e de acidentes para a modalidade de moto é a velocidade, a gente lança na cidade, junto com o 99 Moto, o alerta de velocidade. O alerta de velocidade é uma funcionalidade que visa comunicar ao motociclista quando ele passa da velocidade máxima da via que ele está trafegando, através de sinais sonoros e visuais. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar a conversa com Diogo Dias Lemos. Diogo, aqui em São Paulo existe um decreto, já que a gente está falando sobre essa questão de regulamentação e proibição, tem um decreto de 2023 que proíbe esse tipo de serviço. E aí, nessa quarta-feira, uma empresa, 99, simplesmente passou a oferecê-lo, numa queda de braço com a prefeitura. Me lembrou um pouco a discussão do Uber lá atrás, não sei se eu estou enganada, mas eu lembro também que não havia uma regulamentação, aí os táxis foram para cima, enfim. O que deve acontecer? Você acha que São Paulo, a cidade de São Paulo, vai conseguir segurar essa proibição? Ou pela história, pelo que a gente vê nessa discussão de mobilidade nos últimos tempos, sempre começa assim, com uma queda de braço, e depois as empresas conseguem a regulamentação e a autorização para operar? O posicionamento da prefeitura foi muito contundente sobre não permitir que isso aconteça. É uma irresponsabilidade dessa empresa, onde eu já estive com eles por várias reuniões, eu avisei que eles não tinham autorização, nós constituímos um grupo de trabalho, participando vários especialistas, a 99, a Uber, todos eles. Foi apresentado estudos da saúde, foi apresentados estudos com relação à questão da segurança. Nós temos 1.300.000 motos na cidade. Nós tivemos um aumento do número de óbitos no trânsito, puxado por acidentes com moto. Eu imagino que vai haver uma onda de enfrentamento, né, talvez de uma reformulação de um decreto, mas eu acho que é muito provável que se chamem as empresas para poder discutir isso de uma maneira mais franca e propositiva, né, pensando principalmente na segurança das pessoas. Então, eu imagino que no primeiro momento a gente vai ver um rebatimento e talvez uma proibição de uma outra forma por parte da prefeitura, mas é muito, olhando para a história, a gente vê que, né, essas empresas têm um poder muito grande e que podem trabalhar né, para a implementação desse serviço. O que a gente espera, como especialistas em segurança viária, é que toda a discussão se paute na segurança das pessoas. E até o momento, por parte das empresas, a gente não viu isso para valer, né? O que foi argumentado não contempla de fato a segurança. E, pelo lado da prefeitura, a gente viu que a segurança viária foi deixada de lado do debate central das questões principais da cidade, das questões da mobilidade, e que isso sirva para que elas sejam retomadas, né? Para olhar para a segurança das pessoas de uma forma efetiva. Porque tem a pressão também da opinião pública, né? Eu citei o caso do Uber versus os táxis lá atrás, quando não havia regulamentação e tudo mais. E ali houve uma pressão da população que queria usar o sistema, né? Que queria usar o serviço. Então, muitas vezes, o poder público acaba topando, entre aspas, né, fazer a regulamentação, porque tem uma pressão social. Parece a você que esse pode ser o caso numa cidade com um trânsito muito complicado como São Paulo, apesar dos riscos que são muito importantes e que a gente tem que alertar a população sobre, mas você acha que é possível existir uma pressão social do usuário que acabe interferindo nessa decisão hoje da prefeitura de ser contra? Eu acredito que sim, é um tema sensível politicamente, a gente já viu esse tema ser utilizado em outros momentos, né? Então é uma grande parcela da população que demanda esse serviço, né? Como eu já disse, em contraponto a um serviço de transporte público que tem sido cada vez mais caro e de menor qualidade para as pessoas. Então sim, existe um grande público, então é possível sim que esse debate inclusive seja pautado por eles. Em lugares em que o poder público cedeu às empresas e acabou criando uma regulamentação para esse sistema, e eu vou citar aqui a cidade de Salvador, que é uma cidade que também recebe o apoio da iniciativa Bloomberg para a segurança viária global. Ele já tem o seu segundo decreto de regulamentação desse serviço, feito em 2023,
E é um decreto que não desenha o sistema de uma forma complexa o suficiente para garantir a segurança das pessoas. A atividade de mototaxista foi regulamentada em Salvador. Pelas regras da prefeitura, o mototaxista não pode ter menos de 21 anos. Deve estar habilitado na categoria A há no mínimo 2 anos. Eles vão ter que usar colete e camisa de manga, todos amarelos, com o número do alvará. O capacete também amarelo para o condutor e o passageiro, além de touca interna descartável. Então, a gente não tem um estudo que diretamente associe esse meio de transporte, de deslocamento, esse serviço, com mortes e lesões graves no trânsito, mas dos anos de 2022 para 2023, em que esse serviço se consolidou, houve um aumento de 100% nas mortes de ocupantes de motocicletas, dos passageiros. Então, é algo para ser observado e de uma forma cética e que a gente possa olhar para isso de uma forma mais profunda, para que esse debate seja pautado por evidências. E até a regulamentação sobre a qual a gente falava, no caso de eventualmente ser autorizado ter a regulamentação, tem detalhes como assim, que tipo de capacete, por exemplo, a pessoa vai ter que usar, imagina, a empresa vai dar o capacete, mas é o mesmo tamanho para todo mundo, vai ter que ter tamanhos diferentes. Imagino que tem uma complexidade aí de fatores que vão precisar ser debatidos para mitigar exatamente essas questões relacionadas aos riscos à saúde. Com certeza, né? O que é oferecido hoje como segurança, tanto para quem vai pilotar essa moto, quanto para o passageiro que vai utilizar esse serviço, é muito pouco. Hoje, a moto é a principal causa de morte no trânsito de quase todas as cidades do país. Ela tem um risco intrínseco e esse risco é devido ao que ela oferece. Ela oferece um meio de transporte que circula em alta velocidade, com pessoas que estão ali como se fossem as latarias e os airbags dos veículos, né? Então, essa situação ela já é de difícil gestão hoje. Com a entrada desse serviço em que mais pessoas vão optar por trabalhar com motocicletas e outras vão deixar de usar o transporte coletivo, que hoje é o meio mais seguro de se deslocar nas cidades, para usar a motocicleta, com certeza o que a gente tem em vista é um aumento grande, não só do número de vidas perdidas, de pessoas lesionadas, mas um custo para o poder público, tanto do ponto de vista da saúde quanto do ponto de vista previdenciário. Só para a gente encerrar então, Diogo, eu queria que você falasse um pouco sobre uma iniciativa que tem aqui em São Paulo e que foi muito usada durante a eleição, inclusive pelo prefeito, como um trunfo da gestão dele, que é a faixa azul. Para quem não sabe o que é a faixa azul, que foi criada aqui em São Paulo, é uma faixa nas grandes avenidas exclusiva para motos. Fica entre os carros, ela é um pouco mais estreita, está funcionando desde 2022, mas eles conseguem ir ali um atrás do outro, né? Às vezes saem e dão umas cortadas ali nos carros, mas no geral eles conseguem seguir ali um fluxo mais racionalizado nessa faixa azul. Do ponto de vista técnico, Júlia, sobre essa infraestrutura e sobre infraestruturas para a moto em geral, hoje no mundo não existem infraestruturas efetivamente, comprovadamente seguras para motocicletas. O melhor jeito de gerir a segurança para os motociclistas e para os outros usuários que se relacionam com eles é fazer a gestão das velocidades, pela redução dos limites de velocidade, pela fiscalização desses limites e com medidas de infraestrutura gerais e façam essa moderação. A faixa azul, que começou a ser implementada em São Paulo, ela até hoje é um projeto piloto. Um projeto piloto, ele é um projeto que está em teste e que precisa de métricas para avaliarem o seu real impacto do ponto de vista, principalmente, da segurança. Então, a cidade de São Paulo desenvolve relatórios técnicos e envia para a Secretaria Nacional de Trânsito e faz a coleta desses dados e essa avaliação. Acontece que esses relatórios, eles não podem ser considerados uma avaliação correta do ponto de vista de qualquer avaliador de impacto, porque eles não trazem uma correlação com a série histórica, ou seja, depois da implementação da faixa azul naquela via, houve mais ou menos mortes no trânsito, mais ou menos pessoas lesionadas. Eles são dados coletados de forma operacional. E também não fazem uma avaliação com grupo de controle, ou seja, na cidade de São Paulo, houve um aumento também nas outras vias para fazer essa calibragem
nas vias específicas onde a faixa foi implementada. Então, essa é uma questão muito complexa, porque a velocidade é o principal fator de risco. Se nesses corredores os motociclistas estão andando em velocidade maior do que os limites estabelecidos, maior do que os 60 km por hora que está no nosso Código de Trânsito Brasileiro como uma velocidade padrão recomendada para vias arteriais, elas já estão oferecendo um grande risco a esses usuários. Diogo, muito obrigada pela sua presença no assunto, muito esclarecedor e até a próxima. Obrigado a vocês, até a próxima. Para você que ouviu o episódio até aqui, vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi O Assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Júlia Dolib e fico por aqui. Até o próximo assunto.